Eu quero convidá-los a abrirem comigo, por favor, no segundo livro de Samuel, capítulo 15, versículos 13 e 14. Segundo livro de Samuel, capítulo 15, 13 e 14. Bom, já está aqui no telão, você pode acompanhar comigo, são apenas 2 versículos. Vamos ler esse texto juntos? Vamos lá. Então veio um mensageiro a Davi, dizendo: todo o povo de Israel segue decididamente a Absalão. Disse, pois, Davi a todos os seus homens que estavam com ele em Jerusalém: levantai-vos e fujamos, porque não poderemos salvar-nos de Absalão. Dai-vos pressa a sair, para que não nos alcance de súbito, lance sobre nós algum mal e fira a cidade a fio de espada. Esse é o texto bíblico. Vamos orar. Querido Pai, queremos te agradecer pela oportunidade que temos de abrir agora a tua palavra. Enquanto abrimos o nosso coração, que o véu seja removido dos nossos olhos, que o nosso coração seja dilatado, porque estamos diante da tua palavra bendita e santa, que há de nos dirigir para mais um ciclo da nossa vida. Queremos dar ao Senhor o reconhecimento, a honra, a glória, e fica aqui o nosso pedido para que o teu Espírito nos auxilie, para que possamos transmitir a tua palavra com simplicidade, mas com a profundidade necessária, a fim de calar fundo aos nossos corações. Pedimos essa graça, pedimos esse favor, em nome de Jesus. Amém. Meus queridos, hoje eu gostaria de falar sobre o ciclo da restauração. Vamos dizer essa frase: o ciclo da restauração. O que nós encontramos aqui é um homem desesperado por uma restauração pessoal, Davi. O cenário é caótico. Ele está reinando sobre Israel, mas o seu próprio filho, Absalão, forte, bonito, com uma capacidade enorme de persuadir pessoas, esse filho, que era um filho amado de Davi, mas ele decide se rebelar contra o próprio pai. Ele decide usurpar o trono de Davi. E ele alicia então um exército poderoso que marcha na direção do trono, na direção de Jerusalém, a fim de usurpar o trono do próprio pai e o trono do rei, que consequentemente era o pai dele. E mais interessante que nós vemos aqui é que, apesar de Davi ter uma dupla autoridade sobre Absalão, a autoridade de pai e a autoridade de rei, mas de uma forma assim, que se você olhar apenas para esse texto bíblico, você não consegue compreender quão passivamente ele estava aceitando aquela situação. Ele tinha uma autoridade de pai, podia debelar aquilo como pai, e podia debelar como rei. No entanto, ele não faz. Ele simplesmente se submete àquela situação, ele fica como que resignado diante de uma situação e meio impotente diante daquilo, e então toma suas coisas, e um povo sai com ele, e eles saem do trono e vão rumo ao deserto. E para quem conhece a história, sabe que no fundo havia um pensamento, havia um sentimento de Davi, que talvez ele não tenha deixado claro, mas que a gente sabe que essa passividade tem uma explicação naquilo que aconteceu com Davi há muitos anos atrás, quando Davi havia cometido um adultério e havia cometido um homicídio. E então esta situação embolada na mente e na consciência de Davi, quem sabe não seja agora uma visitação da sua culpa, quem sabe agora não seja o juízo de Deus batendo a porta do seu ministério, do seu reinado e da sua família, e ele então simplesmente teria que se resignar diante desta visitação e dizer: bom, não é contra o meu filho que eu vou lutar, quem sabe não é Deus movendo as águas para me tirar do trono, quem sabe não seja Deus com a sua espada para que eu seja disciplinado. E então ele se vê impotente não diante do filho, mas diante de uma possível intervenção divina, movendo as águas, depois de alguns anos, para mudar aquela situação. Eu imagino, queridos, que nós nos identificamos com isso, quando nós
também identificamos situações na nossa vida lá no passado, e que às vezes, inesperadamente, a gente é visitado por alguma coisa, uma semeadura de algo que nós plantamos, uma notícia que nos entristece, e que no fundo a gente sabe que houve uma semeadura, que houve algo que Deus não tem nada a ver com isso, mas que tenha sido fruto de uma escolha errada, de um caminho mal traçado, de uma decisão que foi ali tomada na precipitação, mas a conta chega. Mais cedo ou mais tarde a conta chega, bate a nossa porta, e a gente precisa ter uma leitura, não apenas meramente circunstancial, mas a gente precisa ter uma leitura espiritual. E o que eu gosto de Davi é que ele era um homem segundo o coração de Deus, não porque fosse um homem isento de falhas ou de erros, mas porque era um homem que tinha uma capacidade enorme de fazer essa leitura espiritual das coisas, antes de se rebelar contra alguém, antes de se revoltar contra uma situação, ele conseguia enxergar o todo. Ó Deus, quem sabe nesse momento não tenha chegado a hora de o Senhor fazer recair sobre a minha vida o fruto das minhas escolhas erradas. E é por isso então que ele toma suas coisas, não se levanta contra o filho, não reclama contra ninguém e sai andando descalço e chorando, desce do trono e segue a caminho do deserto, porque no fundo ele está buscando entrar num ciclo de restauração extremamente necessário para que ele pudesse voltar a ter uma consciência limpa, ou quem sabe, pela graça de Deus, pudesse voltar ao trono, mas não sem antes passar pelo ciclo de restauração de que queremos falar nessa noite. E é interessante, queridos, que este ciclo, quando Davi sai do trono e vai a caminho do deserto, o autor deste livro faz questão de pontuar cada lugar por onde ele passa. Eu imagino que quando ele traça esse caminho e mostra os pontos de parada, esses lugares são valores. Esses lugares são uma demonstração daquilo que eu e você precisamos passar quando estamos diante do nosso passado, quando estamos diante dos nossos erros, quando estamos diante dos nossos desvios e que precisamos urgentemente voltar para Deus. Primeiro ponto de parada, que eu não li apenas 2 versículos, e como a passagem é longa, eu vou apenas ler os versículos pontuais, mas a primeira parada de Davi foi no ribeiro de Cedron, no versículo 23. Ele sai do trono, ele ainda está em Jerusalém, mas lá no versículo 23 desse capítulo 15, a Bíblia diz: toda a terra chorava em alta voz, enquanto todo o povo passava, e o rei atravessou o ribeiro de Cedron, e todo o povo caminhava na direção do deserto. Diga: ribeiro de Cedron, lugar de purificação. E é bom você, o ano que vem, quem sabe, poder fazer uma viagem para Israel, e você vai ver esse ribeiro de Cedron, né? Nós vimos ali o ribeiro de Cedron. De um lado você tem a parte alta, aí tem um vale de Cedron, e do outro lado o Monte das Oliveiras. Foi isso que Davi estava fazendo. Ele estava saindo do lugar do trono e estava a caminho do deserto, mas do lugar onde ele estava, ele desce ao vale de Cedron, e essa é a primeira parada, e esse é o primeiro lugar que representa para mim e para você a nossa primeira parada rumo a um lugar de restauração. Se o ribeiro de Cedron é um lugar de purificação, a Bíblia diz em 3 ocasiões que este lugar foi um lugar de purificação. Por exemplo, no ministério do rei Ezequias está promovendo um avivamento na nação, mas ele ordena aos levitas, lá em 2 Crônicas 29:16, não precisa abrir, mas ele ordena aos levitas que retirem as impurezas do templo e os levem ao vale de Cedron. No momento de avivamento, o rei Ezequias sabe que o templo havia sido invadido,
e que o templo estava cheio de impurezas. Então ele ordena os levitas: entrem no templo e tirem as impurezas do templo e joguem as impurezas no vale, nesse vale profundo, o vale de Cedron. Olha para mim, olha para você. Hoje nós somos o templo do Espírito. Levante a mão e diga: eu sou o templo do Espírito Santo. Você quer avivamento na sua vida? Então o primeiro encontro é com o vale de Cedron. Porque é lá no vale de Cedron que a gente vai purificar o templo. Vai purificar o templo da violência que há dentro de nós, da imoralidade que há dentro de nós, da pornografia que há dentro de nós. Purificar o templo e dizer: meus caminhos são tortos e eu tenho sofrido consequências por conta destas pequenas indiscrições que tiram a paz, que tiram a alegria, que me comprometem com este mundo. E então no momento de avivamento, em que a gente recebe a palavra de Deus, e que Davi está caminhando para o deserto, ele sabe que havia uma semeadura de impureza, e havia uma semeadura de violência, e agora quando ele sai do trono, talvez pela primeira vez na sua vida, ele tem que lidar com esse seu passado ainda não totalmente purificado. Então passar pelo vale de Cedron significa o seguinte: deixar de culpar o meu marido, deixar de culpar a minha esposa e assumir a responsabilidade pelos meus erros. Deixar de culpar a nação e dizer: eu tenho uma parcela de culpa. Deixar de jogar a responsabilidade nos filhos, na igreja, no pastor, no amigo, aqui ou ali, e verdadeiramente descer ao vale, no lugar onde as impurezas do templo são transferidas. Porque não há avivamento sem passarmos pelo vale de Cedron. Um outro rei, o primeiro rei foi Ezequias, agora é um outro rei. Sabe o que ele faz no vale de Cedron? Ele depôs a própria mãe, que era a rainha, mas o rei Asa foi um homem temente a Deus, mas a mãe dele era uma mãe que havia construído um ídolo, para que a nação adorasse a esse ídolo e se afastasse do Deus vivo. E sabe o que ele faz? Ele tira do trono a própria mãe, ainda com dor no coração, coração rasgado. Sabe quando você tem que contrariar talvez a pessoa mais importante da sua vida? Sabe quando você tem que cortar a sua própria carne? Sabe quando você tem que dizer não à pessoa com quem você convive? E ele chegou para a mãe e disse: mãe, eu te amo, você é a minha mãe, mas a senhora não pode reinar. E então atirou do trono, e sabe o que ele fez com o ídolo que ela havia construído? Queimou no vale de Cedron. Vale de Cedron é o lugar onde a gente queima nossos ídolos. Vale de Cedron é o lugar de purificação. Vale de Cedron é um lugar onde a gente chora pelo fato de você ter de se posicionar diante, talvez, da pessoa mais amada do seu coração. Mas é a hora em que se prova quem de fato é o seu Deus. É a hora que se prova quem de fato você tem como primeiro lugar na sua vida. Se é Deus ou se é a sua esposa. Se é Deus ou se é seu filho. Se é Deus ou é o seu dinheiro, é o seu salário, é a sua posição. E ele, sem questionar, tira a mãe do trono e queima o ídolo no vale de Cedron. E uma terceira pessoa que passa pelo vale de Cedron, o nosso Senhor amado Jesus. Mas pastor, Jesus não tinha impureza. Não tinha impureza, mas ele tinha uma vontade humana. Quando chega no final do seu ministério, ele tem que sair do lugar onde ele estava, descer ao vale de Cedron, rumo ao Getsemane. E o que ele faz no Getsemane? Ele chora, ele sua sangue, e lá ele diz: Pai, se possível, passa de mim esse cálice, mas não seja o que eu quero, é o que tu queres. Jesus não tinha impureza para fazer passar pelo vale de Cedron, mas ele tinha uma vontade humana. E é essa vontade humana que a gente tem que saber fazer passar pelo vale de Cedron.
É hora em que talvez você não identifique pecado, mas identifique que há uma forte vontade dentro de você que te domina e que te impulsiona a um determinado lugar, mas lá dentro você sabe que alimentar essa sua vontade será morte, será falta de vida, falta de frutificação, falta de bênção. Então você desce ao vale da purificação, como Davi, saindo do trono e chorando, descalço, andando e lamentando, e com vestes rasgadas, e passa pelo vale, e naquele vale você se purifica. E naquele vale você mortifica a sua vontade humana. E naquele vale você queima os ídolos do seu coração. E naquele vale você toma uma decisão de servir a Deus, custe o que custar, venha o que vier, mas tem que passar pelo vale. É o vale de Cedron. É o lugar de purificação. Quando ele passa pelo vale, em segundo lugar, ele está a caminho do Monte das Oliveiras, mas nesse momento o sacerdote lhe traz a arca. Ó, Davi, você está indo embora? Então vamos trazer a arca da aliança. A arca vai te proteger, a arca vai te guardar no caminho, essa multidão que te acompanha será protegida pela arca que representa a presença de Deus. Então toma a arca e segue com a arca. E naquele momento Davi fala, não, a arca fica em Jerusalém, porque se alguém tem que passar pela purificação sou eu, não é Deus. Se alguém tem que passar pelo sofrimento, responsavelmente eu vou assumir minhas dívidas, responsavelmente eu vou assumir o ônus dos meus erros. Teria algum problema a arca ir com ele? Nesse momento, esse lugar se chama temor. O primeiro lugar se chama purificação, mas o segundo se chama temor. Naquela hora, o temor de Deus sobreveio-lhe. E ele pensou assim, jamais levarei essa arca santa, se porventura Deus está me levando por um estreito e está me disciplinando. Quem precisa de disciplina sou eu. Sabe quando a gente acha que Deus tem a obrigação de ficar corrigindo nossos erros? Às vezes a gente fica revoltado porque chegou a hora da nossa colheita e Deus não faz do jeito que a gente imagina e a gente fica revoltado com Ele. A gente acha que Deus tem a obrigação de ficar apagando e de ficar corrigindo nossas faltas, nossos erros. Nesse momento, Davi sentiu temor e disse, não, a arca vai ficar no lugarzinho dela, eu vou passar pelos processos necessários, e quem sabe, Deus me perdoe e me dê a graça de voltar para Jerusalém, e eu poder voltar a enxergar a arca, mas eu irei a ela, não ela a mim. Isso quer dizer o seguinte, que eu que tenho que passar pelos ciclos, para voltar para Deus, e não Deus ter que vir correndo atrás de mim, para reparar meus erros. Mas fica tranquilo que Ele não vai te desamparar. Fica tranquilo que Ele vai descer sim com você ao vale. Mas essa lição é apenas para que a gente entenda o que um dos ladrões que morreu ao lado de Jesus na cruz não estava entendendo, o outro estava entendendo. Um estava dizendo, se tu és o Cristo, desce daí e livra a nós também. Mas o outro ladrão olhou para ele e disse, escuta, você não teme a Deus não? Estando na mesma condenação, nós estamos aqui porque nós somos pecadores. Nós estamos aqui porque nós roubamos. Nós estamos aqui porque esse é o fruto dos nossos erros. Esse homem nenhum mal fez. E então se virou para Jesus e disse, Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Então Jesus olhou para aquele ladrão e disse, hoje mesmo tu estarás comigo no paraíso. Mas o outro, sem temor, olhou para Jesus como se Jesus tivesse a obrigação de apagar todos os seus pecados passados e livrá-lo da cruz. Jesus não fez isso.
A dívida que eu tenho, eu preciso pagar. Se faltei para com alguém, preciso pedir perdão. Eu preciso passar pelos ciclos em que, em primeiro lugar, sou purificado no vale de Cedron, mas em segundo lugar, sou conduzido a um status ou a um patamar de temor. E é isso que vai me levar de volta para Deus. E é isso que te leva de volta para Deus. E Davi continua. Eu não li os versículos 25 e 29, só citei, mas segundo Samuel 15, 25, então disse o rei a Zadok: torna a levar a arca de Deus à cidade, pois se eu achar graça aos olhos do Senhor, Ele me fará voltar para lá, e me deixará ver a arca e a sua habitação. Se ele, porém, disser: não tenho prazer em ti, eis-me aqui, faça a mim o que bem lhe parecer. De uma forma ou de outra, o Senhor será justo no seu juízo. E no versículo 29, Zadok, pois, e Abiatar tornaram a levar para Jerusalém a arca de Deus e ficaram ali. Diga: Deus me ajudará. Por sua graça e misericórdia, Ele me levará de volta a Jerusalém. Em primeiro lugar é de purificação. Segundo lugar é o lugar do temor. Mas o terceiro lugar encontra-se no versículo 30. Mas Davi, subindo pela encosta do Monte das Oliveiras, ia chorando, tinha a cabeça coberta e caminhava com os pés descalços. Também todo o povo que ia com ele tinha a cabeça coberta e subia chorando sem cessar. Diga: Monte das Oliveiras. Sabe o que tem no pé do Monte das Oliveiras, ou na parte mais baixa, ainda que subindo? O Getsemane, para onde Jesus foi. Mas o Monte das Oliveiras é o lugar da prensa, é o lugar onde a azeitona é espremida. Quem já foi espremido por Deus em algum momento da vida aqui? Quem já enfrentou lutas inexplicáveis, coisas que de repente chegam e te espremem? Não precisa levantar a mão, mas quem já aqui vivenciou momentos inexplicavelmente de dor, de ansiedade, em que você sentia que havia uma mão comprimindo, pressionando? Monte das Oliveiras, lugar da prensa. Tivemos uma aula da azeitona, que imediatamente ao sair da sua árvore, ela tem que entrar num processo de prensa. Quanto mais rapidamente, mais excelente é o seu azeite. Quanto mais rapidamente ela passa pela prensa, melhor se extrai o azeite. Com este azeite se unge os reis, com este azeite se unge os profetas, com este azeite se unge os sacerdotes. É o azeite da primeira prensa. Não há unção sem prensa, não há unção sem pressão. Então, queridos, muitas vezes nós somos levados a pedir ao Senhor: Deus, livra-me dessas pressões. Talvez, meu querido, você seja estimulado hoje a não pedir mais isso para Deus, mas pedir que Deus complete os processos necessários, porque se Ele está espremendo, Ele ainda sabe que há azeite a se extrair. E deste azeite é sinônimo de força. Davi, depois do Monte das Oliveiras, depois deste ciclo, quando ele chegou de novo a retomar o reinado
de Israel, ele era um homem mais ungido, ele era um homem mais maduro, ele era um homem mais provado, ele era um homem mais sábio, ele era um homem mais experimentado, porque ele soube passar pela prensa pela qual Deus havia preparado ou encaminhado. Mas algo que você precisa compreender, e eu também, que quando a azeitona, ela não passa imediatamente por esse processo, ela cai no chão e o seu azeite começa a verter sozinho ali. Eu peguei uma azeitona lá no Getsemane, pequenininha, só peguei. E depois vi que a minha mão estava, os 2 dedos estavam untados do azeite da azeitona. Aquela coisa gostosa, aquele aroma de azeite. Mas eu lamentei, porque depois aprendi que este azeite se seca. E que a azeitona murcha. E depois ela vira uma pedra. Ela se torna tão dura, que não há mais remédio para ela. Isso quer dizer uma coisa, queridos, que quando nós não passamos imediatamente pelos processos pelos quais Deus quer nos levar, nós endurecemos. Quantos casamentos que nasceram para verter este azeite? A gente chega no Salmo 128 e diz: o homem que teme ao Senhor, sua esposa como videira frutífera, e seus filhos são como plantas de oliveira ao redor da sua mesa. Ou seja, a família que nasceu para frutificar, mas de repente nós vamos nos enveredando pelos caminhos da mágoa, da incredulidade, da violência, da agressão, e como a azeitona que deveria passar pelo processo, de repente ela cai, ela perde a unção, ela se seca e ela se torna uma pedra. Quantos maridos endurecidos, quantas mulheres que já perderam a sensibilidade, quantos filhos que não conseguem mais honrar os seus pais, nem os pais aos filhos, porque eles perderam o azeite, não passaram pelos processos, eles caíram na metade do caminho, perderam a gentileza, perderam os sonhos, perderam a unção, perderam a alegria. Eles se tornaram como pedras e deixaram de manifestar o azeite da unção. Será que estamos compreendendo o caminho pelo qual Davi passou? Primeiro foi o lugar de purificação. Segundo foi o lugar do temor. Em terceiro foi o lugar da prensa. Eu não sei quem Deus tem usado para te comprimir. Tem gente que fala: pastor, se eu soubesse, meu marido é uma bênção. Mas fala bênção daquele jeito, né? Bênção querendo dizer outra coisa. Meu marido é uma bênção. Talvez seja assim a bênção. É que o senhor não conhece meu chefe, meu patrão, mas ele é uma bênção. Se de alguma forma eles são instrumentos de Deus para pressionar, para ver a sua resistência, para ver o que sai de você, então eles são bênção na sua vida. Chorando, cabeça coberta e pés descalços, no Monte das Oliveiras. Até que eles chegam no versículo 32, segundo Samuel 15, 32, que diz assim: ora, aconteceu que, chegando Davi ao cume, de onde? Do Monte das Oliveiras, onde se costumava adorar a Deus, Uzai, o arquita, veio encontrar-se com ele, com a roupa rasgada e a cabeça coberta de terra. O quarto lugar pelo qual Davi passou foi o cume do Monte
das Oliveiras. E a Bíblia faz questão de registrar que naquele lugar, naquele cume do monte, onde se costumava adorar a Deus. Que lugar é esse, queridos? O primeiro é o lugar da purificação, o segundo é o do temor, o terceiro é o da prensa, mas o quarto é o lugar da adoração. Acho que deve ter 2 crentes só aqui no culto de hoje, só 2 só. Que eu vi um aqui e outro ali, ouvi um aqui e outro ali. Lugar da adoração, onde se costumava adorar a Deus. E depois de passar pela purificação do vale, depois de passar pelo lugar do temor, depois de passar pelo lugar da prensa, ele resiste um pouco mais e continua subindo até chegar ao cume do monte, e não é por acaso que a Bíblia diz, no lugar onde se costumava adorar a Deus. Talvez em outras épocas, tempos bons, de alegria, de prosperidade, mas agora é hora de choro, agora era hora de gemido, mas o lugar era o mesmo. Quanta gente só consegue adorar a Deus com dinheiro no bolso? Quanta gente só consegue adorar a Deus quando os filhos estão saudáveis? Quanta gente só consegue adorar a Deus quando as orações foram todas respondidas? Lugar onde se costumava adorar a Deus, mas eis que agora vem Davi, descalço, roupa rasgada, terra na cabeça, chorando, mas ele chega naquele lugar, o lugar não mudou. Talvez o status emocional de Davi tenha mudado, mas o lugar não mudou, e então naquele lugar da adoração, vai ao encontro dele um homem que é a chave para desmantelar todos os processos de rebeldia que se configuravam contra Davi. Uzai é a criatividade de Deus, é a resposta de Deus que vem para Davi. E Davi entende que Uzai foi enviado por Deus para que Davi pudesse dar uma diretriz a Uzai. Uzai, volta para lá e seja o conselheiro do meu filho. E quando Uzai volta para Jerusalém e dá os conselhos devidos, desmonta todos os processos de rebelião. Mas eu quero te chamar a atenção para que momento é que Uzai foi ao encontro de Davi? Na hora da adoração. O que isso representa para mim e para você? Que, meu amado, quando eu consigo passar por esses processos, mas eu galgo o monte da comunhão com Deus, e eu chego a este lugar da adoração, onde simplesmente adoro a Deus pelo que Ele é, independentemente se Ele vai me favorecer ou não, eu o adoro, porque eu o amo, porque eu me rendo, porque eu me entrego, porque eu me constranjo diante dEle, e eu me solto, e eu adoro de todo o meu coração. Então nesse momento, quando o meu coração se conecta ao dEle, sem outros interesses, Ele me manda uma resposta, Ele me dá um sonho, Ele me envia uma chave, Ele me dá uma ideia, Ele me dá uma direção. Não foi em outro lugar, mas foi no cume do monte, no lugar onde se costumava adorar a Deus. Quando a gente consegue chegar neste lugar e deixa inquietações, medos, problemas ou outros interesses, e a gente se rende para adorar a Deus só porque Ele é digno de ser adorado. É nessa hora que Ele vai me mandar um amigo. É nessa hora que chega a indicação de um médico. É nessa hora que chega a indicação de um advogado. É nesse momento que eu tenho uma ideia que parece que veio da minha mente, mas não veio. Foi um presente de Deus, foi uma chave de Deus, foi uma direção de Deus, nesse lugar da comunhão, no cume do monte, lugar da adoração. Aí vem a resposta que eu preciso. Eu gostaria muito que você tivesse esse lugar, talvez no seu quarto fechado,
talvez no seu carro enquanto você dirige, talvez nesse culto enquanto ouve a palavra e o seu coração queima e seu coração te impele a uma nova postura, e aí dentro você diz: eu serei do meu Deus, e viverei na presença dEle, e contarei com a sua graça, e o adorarei de todo o meu coração. E então nesse momento, como que no lampejo, vem uma ideia, vem uma pessoa. No lugar da adoração. Que bênção foi esse Uzai na vida de Davi. Davi entendeu que aquele homem seria um homem importantíssimo. E depois que Uzai volta e que aconselha o reinado de Absalão, todas as coisas dão errado para Absalão e para sua rebelião. E todo um processo de Deus se desencadeia a favor de Davi. E Davi não é um privilegiado. Ele apenas é um modelo do que Deus pode fazer na minha vida e na sua vida. Recebeu um diagnóstico médico que te preocupa? Passe por este ciclo, mas não deixe de subir ao lugar de adoração e adore a Deus. Doente ou não doente, tendo um diagnóstico muito ruim ou não, mas suba a esse lugar, renda-se a Deus. Deus, Tu és Senhor da minha vida, Tu contas os meus dias, Tu sabes quem eu sou, para onde eu vou, Tu és o meu médico, Tu és o meu juiz, Tu és o meu advogado, Tu és o meu paracleto, Tu és o meu pastor e nada me faltará, e por isso eu Te adoro, desprovido de outros interesses, a não ser o de Te adorar e de Te bem dizer, e fica lá, e adora a Deus, de todo o seu coração. E eu tenho plena convicção, querido, que nesse lugar de adoração, os nossos temores e as nossas dúvidas se dissipam. E a gente sai deste lugar iluminado, direcionado, fortalecido e abençoado. Diga: lugar de purificação, lugar do temor, lugar da prensa, lugar de adoração. Amém. E se você continuar a leitura, você vai ver mais 2 lugares sobre os quais não vou precisar falar agora, mas apenas citar. Logo depois dessa experiência, chega comida para essa multidão. Chega animal para ajudar a carregar os mais cansados. Chega pão para comer. Porque depois da adoração vem a provisão de Deus. Porque Deus te supre em todas as suas necessidades. Porque Deus é aquele que traz pão. Porque Deus é aquele que traz vinho. Porque Deus é aquele que traz até um burrinho de carga, 2 animais para levar, talvez, pelo menos poucas pessoas mais cansadas. É o lugar da provisão. Continua a leitura e você vai ver. Mais adiante, alguém começa a tacar pedra em Davi. Simei: ah, você merece, você é um pecador. Ah, agora você está colhendo o que você plantou. E taca pedra, e taca pedra. É o lugar da provação. Mas Davi estava tão no top, Davi estava tão na adoração, que ele não desceu ao nível de quem o acusava, de que ele não desce ao nível de quem lhe taca pedras, que ele resiste à prova da vingança ou da retribuição e segue o seu caminho, ainda que tendo ao lado alguém que o encontra num determinado lugar e joga pedra e o acusa. E Davi, de cabeça baixa, descalço, chorando, andando, não se vinga.
Não pago mal com mal. Porque, queridos, quando a gente é contagiado pelo espírito da adoração, a gente não quer descer de nível e não quer perder a bênção. Mas em último lugar, no capítulo 16, versículo 14, e o rei e todo o povo que ia com ele chegaram cansados ao Jordão e ali descansaram. Eu acho a Bíblia extremamente poética e esse versículo me chama muito a atenção e fala muito ao meu coração. E o rei e todo o povo que ia com ele chegaram cansados ao Jordão e ali descansaram. Por que esse texto me consola? Porque a vida nos cansa. Porque levar pedrada cansa. Porque ser exprimido cansa. Porque chorar, andar descalço, cansa. Porque tem gente que persegue, porque tem gente que se rebela, porque ter um mundo que às vezes é contrário à nossa vida e a gente tem que passar por esse moinho, por essa prensa. Tudo isso nos leva a uma exaustão física, emocional e muitas vezes espiritual. Cansa estudar para vestibular e não ser aprovado. Cansa tentar bater em portas de emprego aqui, ali, 2 anos e 3 anos e não arranjar emprego. Cansa. Cansa lutar pelo casamento. Mas a despeito de todas essas coisas que fazem parte do nosso cotidiano, da nossa vida, da experiência de todos nós, num nível maior ou menor, dependendo de quem é a pessoa, mas que é comum a todos nós. Por isso que esse texto fala ao nosso coração, porque a despeito de tudo isso que possa ser uma realidade na nossa vida, mas isto também, se o cansaço é uma realidade, o descanso também o é. E o rei e todo o povo que ia com ele chegaram cansados ao Jordão e ali descansaram. Então eu queria profetizar isso sobre a sua vida hoje. Você que tem vindo já de uma toada, você que já tem vindo de uma situação, de um ciclo aqui, interminável, termina uma coisa, começa outra, e depois vem outra coisa, e você se vê nesse turbilhão. Quem sabe você não tenha chegado ao teu Jordão hoje nesse culto. Quem sabe Deus não lhe convidou, não falou ao seu espírito hoje, venha, para você compreender esses processos. Quem sabe você não tenha passado já pelo lugar da purificação, o lugar do temor, o lugar da prensa, o lugar da adoração, para chegar aqui cansado sim, mas num lugar onde você pode descansar. Mas atente para o que eu vou lhe falar agora por último. Às vezes o nosso cansaço é físico, ou emocional, ou espiritual. E também o nosso descanso pode ser físico, mas para Davi era muito mais um descanso espiritual do que um descanso físico. Por quê? Porque se você continuar a leitura, você vai perceber que esse foi o último lugar onde ele parou. Depois ele faz mais alguma coisinha, mas significativo é o lugar onde ele para. Por quê? Porque é o lugar onde o homem fez tudo o que ele tinha que fazer, passou pelos processos que ele tinha que fazer, e aquele é o momento em que ele descansa. Mas a hora em que ele descansa é a hora em que Deus começa a agir. Guarde bem isso que eu acabei de falar, porque isso pode ser uma chave na sua vida. Chegar ao Jordão significa que você fez o que você podia, mas que agora é hora de Deus agir. E foi isso que aconteceu com Davi, quando ele acampa-se naquele lugar em que o povo descansa ali,
Pode olhar a leitura bíblica e perceber que agora é Deus nos bastidores da vida, que vai usar Uzai, que vai confundir o conselho de Absalão, que vai usar os sacerdotes, que vai se mover em Jerusalém, e Davi vai contemplar o agir de Deus, porque ele chegou no lugar do descanso. O que isso quer dizer é que você precisa chegar a um lugar onde você tem a convicção de que você passou pelos processos necessários, mas que agora é hora de você parar para Deus agir. Esse é o verdadeiro descanso. Não quer dizer que você vai parar de orar por uma determinada situação, mas quer dizer que no teu coração você vai tomar como certo, como assentado, como verdadeiro, de que o processo se concluiu na sua vida, e que agora você tem uma convicção de que é Deus quem vai se mover nessa causa, e certamente Ele o fará. Continue a ler o texto bíblico, e você vai ver que Deus confunde a rebelião de Absalão, e que Davi troca de lugar, e que Absalão passa para um lado, e Davi fica no lado certo, e Davi volta para o trono. Absalão infelizmente morre, Davi lamenta profundamente a morte do seu filho, mas infelizmente cada um é responsável pelas escolhas que faz. Mas eu gostaria que hoje você pudesse compreender que esse processo muitas vezes se faz necessário na minha vida, na sua vida, quando entendemos que algo de muito profundo precisa ser restaurado dentro de nós. Esse é o ciclo de restauração, o lugar de purificação, o lugar do temor, o lugar da prensa, o lugar da adoração e o lugar do descanso. Vamos orar, queridos? Quero convidar os amados a virem aqui à frente. Vamos ter um tempo de oração. Ó Senhor amado, abençoa o nosso povo, abençoa nossos irmãos. Ó Deus, o exemplo de Davi é um exemplo tão forte para cada um de nós. E nós hoje queremos abraçar esses valores de todo o nosso coração. Tudo que foi dito aqui é para o nosso bem, para a nossa disciplina, para a nossa correção. E queremos hoje, Senhor bendito, nos dobrar diante deste Teu plano perfeito, Senhor. Tu és o Senhor da nossa vida, Tu és o Senhor da nossa vida. Toma o nosso coração, que todo o nosso ser se renda a Ti. Ó Deus, aleluia, Jesus. Pai querido, consola agora. É o que eu te peço em nome do Senhor Jesus. Enxuga as lágrimas, direciona, mostra o caminho. Muitas vezes, ó Deus, somos pressionados e não entendemos os Teus processos na nossa vida. Mas agora, Pai, que venha Teu manto de sabedoria, de discernimento. Que venha, Pai, agora Teu consolo sobre cada vida aqui que necessita de uma revelação, de uma compreensão da necessidade deste processo em sua vida. Mas ser com cada um, Senhor. Sabemos que podemos contar com a Tua presença. Sabemos, ó Deus, que Tu és fiel e há de estar conosco todos os dias da nossa vida. Obrigado, ó Pai querido, porque cremos que a Tua boa obra já é iniciada em nós
há de se completar até o dia de Cristo Jesus. Por isso recebemos do teu azeite, recebemos do teu óleo. Levante as suas mãos agora, receba do azeite do Senhor, receba de uma renovação do óleo, do azeite sobre a sua vida. Receba agora a renovação do vigor, da força, do discernimento, do entendimento, da alegria. Receba agora de uma renovação agora espiritual em nome de Jesus, para mais um ciclo, para mais um tempo de vitória na presença do Senhor. Receba, 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 receba.